E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 1, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa na perspectiva de Ainz. Albedo partiria para o reino, num dia claro e ensolarado, e Ainz foi vê-la, no pátio de sua residência. Havia 5 carruagens de luxo, estacionadas lá. Uma delas era para Albedo, e outra para sua bagagem. Uma das carruagens restantes continha presentes para o rei, para impressionar-lhes com a diferença entre o poder do reino feiticeiro e do reino Reestize. Ao redor dessas carruagens, havia 20 cavaliers, que Ainz havia criado. Teria sido simples o suficiente para se teletransportar para o reino, mas eles haviam escolhido não o fazer. Albedo e seu grupo eram responsáveis por demonstrar o poder do reino feiticeiro. Parte disso estava em usar monstros, no lugar de cavalos, para puxar as carruagens, praticamente uma ameaça implícita, por assim dizer. Albedo falou: "Então, Ainz-sama, por favor, cuide-se, enquanto eu estiver fora." Ainz falou: "Tenha cuidado. Ainda não encontramos as pessoas que fizeram lavagem cerebral em Chaotiar. Assim, não podemos descartar a possibilidade de que eles possam tentar controlá-la e, em seguida, usá-la como parte de uma grande aposta para infligir dano massivo em Mazarik." Albedo falou: "Claro. Eu terei cuidado, e nunca deixarei isto ficar longe de mim." Albedo estava abraçando um item classe mundial entre seus seios. Ainz falou: "Acredito que possuindo isso, deve eliminar o risco de sofrer lavagem cerebral por um item classe mundial. No entanto, a oposição pode não se limitar apenas a tal item. Além disso, embora seja o item classe mundial mais poderoso contra objetos físicos, não se esqueça de que não é muito útil contra alvos individuais." Albedo falou: "Mesmo. Minha arma principal é a versão transformada disso." Ainz interrompeu e falou: "É mais fraco que um item classe divino especializado. Mesmo assim, ainda é muito forte, pois nunca será destruído ou danificado. Tudo o que eu quero dizer é, não seja descuidada por ter confiança na sua força. Claro, eu não acho que você cometerá um erro como esse." Ainz pensou. Pensando agora, Albedo nunca saiu para fora, até hoje. Ele a colocara em Mazarik, e a servira como retaguarda. Por causa disso, Ainz se sentiu preocupado, como se estivesse deixando uma criança sair de casa sozinha pela primeira vez. Ainz falou: "Permaneça alerta, e não seja descuidada. Se você sentir que há perigo, retire-se imediatamente. Você tem algum item de teletransporte? Alguns deles precisam de tempo para entrar em vigor, então, o seu funciona imediatamente. Alguns inimigos também podem impedir o teletransporte antes de atacar. Você já pensou em uma maneira de lidar com eles? Também pode haver inimigos que a distraiam com isca antes de te emboscar. Não se deixe enganar pela força dos seus inimigos, certo? Embora eu tenha ouvido que você passou por um treinamento de combate para melhorar sua flexibilidade, você ainda precisa estudar um pouco mais. Além do mais." Ele pensou: teria sido bom se eu tivesse ensinado Chaotiar assim. Enquanto ele pensava sobre as táticas que ele usaria para o King. Enquanto isso, ele pulverizava Albedo com um fluxo de palavras, a velocidade de uma metralhadora. Quanto tempo ele gastou em pensar em todos os tipos de ataques? Ainz só voltou ao normal depois que percebeu que Albedo estava olhando para ele com uma expressão de prazer no rosto. Isso foi terrivelmente embaraçoso. Ainz tossiu. "Bem, é isso. Eu acredito que, de dentre todas as pessoas, você, Albedo, não vai ignorar os preparativos e contramedidas. Desculpe por atrasar você. Tome cuidado quando você viajar." Albedo falou: "Entendido, Ainz-sama." Ainz falou: "Embora possa não ser apropriado perguntar logo antes de você ir sobre Demiurgos. Não importa." Albedo falou: "Ele deve estar bem, não? Se ele tivesse recebido alguma comunicação de Demiurgos, ele não teria uma pilha enorme de perguntas para perguntar a ele. Por exemplo, Albedo não se opusera à formação da Guilda dos Aventureiros, mas talvez fosse melhor perguntar, pessoalmente, quando ele voltasse." Albedo pareceu surpresa, mas depois que ela percebeu que Ainz não tinha a intenção de responder, ela retomou sua expressão gentil habitual. Albedo falou: "Então, Ainz-sama, como supervisora guardiã, mostrarei resultados que não envergonharão meu ofício." Ainz falou: "Suas ações nunca insultaram sua posição." Claro, logo em seguida, ele se lembrou de Albedo, o jogando no chão, e cavalgando como uma vaqueira. Mas esse não era o tipo de assunto que se poderia trazer nesse momento. Ainz falou: "Há mais uma coisa que tenho a dizer.
Você é imune a doenças, mas neste mundo, pode ter doenças que podem contornar até mesmo essa imunidade. Então, tenha cuidado. Ouvi dizer que é excepcionalmente fácil ficar doente na virada de estações. A transição entre as 4 estações não era muito clara no mundo de Suzuki Satoru. Um pensamento lhe ocorreu: o que o Blue Planet Sun faria se estivesse aqui? Ele provavelmente teria a mesma expressão de olhos brilhantes, assim como os de Albedo. Claro, se ele pudesse realmente fazer essa expressão com o rosto, era um assunto completamente diferente. Então, Albedo ofereceu uma sugestão, com uma expressão no rosto, como uma flor recém-florescida. Albedo falou: Ains-sama, eu sei de um remédio que funciona muito bem contra doenças. Ains falou: oh. Isso foi uma surpresa e tanto. Ele não esperava que ela soubesse de medicação, que era única neste mundo. Firia, o herborista, não deveria ter entrado em contato com Albedo. Sendo esse o caso, poderia ter vindo do conhecimento dentro de Brasil, ou talvez, algo que Tábulas Maragdina programou nela. Sua curiosidade agora despertou. Ains ansiava pelo que ela diria em seguida. Albedo falou: um beijo. Ains falou: um beijo. Albedo falou: sim, beijar alivia o estresse e ativa o sistema nervoso parasimpático. Uma vez que a eficiência do sistema nervoso parasimpático aumenta, o desempenho do sistema imunológico melhora com isso. Em outras palavras, se eu for beijada, não ficarei doente. Ains falou: o que você disse parece meio familiar. Ele se lembrou de alguém mencionando algo sobre o sistema nervoso parasimpático, enquanto ele estava jogando Yggdrasil. Deve ser isso. No entanto, ele não sentiu que seria eficaz neste mundo também. Albedo falou: portanto, eu quero um beijo. Albedo fechou os olhos e franziu os lábios. Tudo que ele podia ver agora era um polvo. Essa descrição poderia soar como se estivesse difamando uma grande beleza, mas a verdade era que sua aparência não havia diminuído muito. Afinal, uma mulher bonita permanecia bonita, não importava a expressão que tivesse no rosto. Esse pensamento prematuro passou pela mente de Ains. Ains considerou fugir neste momento. Ele queria dizer: certamente não, mas era óbvio que ela estava esperando por um beijo. Além disso, este era um desejo de alguém que estava prestes a executar uma missão de trabalho. Então, até certo ponto, ele queria ajudar a cumpri-lo. Além disso, faria seu coração doer, ignorar os desejos da filha de Tábulas Maragdina. Ains pegou o queixo de Albedo em uma mão e deu um beijo em sua bochecha. Dito isso, Ains não tinha pele e, portanto, sem lábios. Então, o beijo que Ains deu era pouco mais do que pressionar os dentes da frente contra ela. Além disso, como ele não tinha saliva, tudo que ela deveria ter sido capaz de sentir seria apenas algo seco e duro encostando. Embora isso fosse terrivelmente embaraçoso, ele teve que se impor a ela. Ains pensou: estou feliz por ter escovado os dentes, apesar de não ter comido nada. Depois que a mão deixou seu queixo, ele encontrou Albedo o encarando com olhos arregalados. Ains falou: o que está errado? Além disso, teria sido demais beijá-la nos lábios. Então, a bochecha deve servir. Não estava certo. Albedo falou: eu não achei que você teria pensado nisso. Antes que Ains pudesse perguntar sobre o que ela realmente queria dizer, lágrimas brotaram no canto dos olhos de Albedo. Albedo chorou. Essas não eram lágrimas de crocodilo. Ela estava chorando de verdade. Depois que o tão esperado choque de sua supressão emocional tomou conta dele, Ains apressou-se a fazer alguma coisa. Dito isto, ele não tinha ideia de como proceder. No passado, quando fizera Albedo chorar na tesouraria, ele pensara em algo reconfortante para dizer. No entanto, nada veio à mente agora que Ains a fez chorar depois de beijá-la. O que aquele imperador garanhão, Jirkniv, faria em um momento como este? Embora ele tenha pensado sobre esse assunto, parece que nenhuma das cenas que Ains testemunhou jamais cobriu uma situação como essa. Ains falou: Albedo, por favor, não chore. Ele queria desesperadamente olhar para a empregada do dia atrás de si, pedindo ajuda, mas ele já havia se envergonhado bastante. Ele não poderia se desonrar ainda mais. Ains falou: Albedo, não chore. Ains puxou Albedo em seu abraço e gentilmente acariciou suas costas. Eles ficaram assim por um tempo, e então Albedo fungou. Parece que as lágrimas dela pararam. Ains soltou as mãos de Albedo quando percebeu que ela estava mais aliviada. Ains falou: você está bem, Albedo? Albedo falou: sim, Ains-sama. Sinto muito por deixar você ver esse meu lado vergonhoso. Embora manchada de lágrimas, ainda mantinha um sorriso muito bonito. Havia apenas uma razão para ela estar chorando.
Seu estômago inexistente começou a doer, depois que ele percebeu o quão cruel ele tinha sido. Naquela época, ele achou que estava tudo bem, porque o jogo terminaria em breve. Se ele não tivesse pensado assim, ela não teria chorado dessa forma. Ainz falou: entendo. Bem, já está na hora. Você deve se recompor, já que está bem. Albedo falou: entendido, Momonga-sama. A cena então é cortada. As cortinas das janelas da carruagem se abriram, e, através delas, viu Albedo acenando para ele. Em resposta, Ainz acenou de volta para ela. Essa era uma cena de despedida, tipicamente vista em filmes, em cenas de despedida em um trem. A carruagem se mexeu, lentamente, e as sentinelas começaram a se mover também. Ainz assistiu, até que ele não podia mais ver a carruagem de Albedo, e, enquanto ele olhava para a distância, ele emitiu um comando grave e sombrio. Esqueça tudo o que aconteceu aqui. A empregada falou: entendido. Ainz passou pela empregada, cuja cabeça estava baixa. Ainz não tinha como ver o tipo de olhar que ela tinha em seu rosto. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.